Estamos começando mais um Ciência na Ponta, o podcast da Uilinka que está discutindo de forma sistêmica como que a ciência está trabalhando para atacar os problemas que foram evidenciados com a crise do coronavírus. Chegamos ao último episódio dessa temporada e, para fechar essas reflexões, queremos falar de aprendizados. Nos 3 episódios anteriores, a gente falou muito dos gaps que apareceram, ou melhor, os gaps que ficaram evidentes, com essa crise. Por outro lado, esse momento acabou sendo também uma oportunidade de as pessoas olharem a ciência brasileira com novos olhos. O propósito de falar sobre o impacto social da ciência e tecnologia é compartilhado pela Uilinka com o Instituto Sabin, que é o apoiador desse programa. Para quem quiser conferir mais sobre o trabalho deles, é só acessar institutosabin.org.br. Essa crise aconteceu num momento muito claro de negação da ciência. E esses diversos projetos que a gente veio tratando aqui no Ciência na Ponta e que têm sido essenciais no enfrentamento da crise, só mostraram como as universidades são importantes para o desenvolvimento do país, tanto social quanto economicamente. Também ficaram muito evidentes as consequências decorrentes de quando falta investimento em ciência e inovação, de quando falta visão de longo prazo na construção de estratégias no setor, e também ficou muito claro o distanciamento entre a academia e outros setores da sociedade, como a administração pública e o setor produtivo, só para citar 2 aí que estão mais recorrentes na pauta de hoje. A luz que foi jogada nessas questões pode trazer nesse momento uma grande oportunidade para a gente rever a inter-relação da ciência com outros setores. Então, trazer assim uma abordagem mais sistêmica, aumentar a colaboração e a participação dos nossos pesquisadores junto ao governo, junto à indústria, junto à mídia, que a gente tem visto com bastante frequência nos últimos meses, aproximar o trabalho dos pesquisadores do SUS e da sociedade como um todo, A gente entende que isso só viria a aumentar o nosso potencial de desenvolvimento e de prosperidade. A gente leu artigos muito legais para montar essa pauta e o questionamento que ficou é se a gente está mesmo diante de um ponto de virada ou se a gente está vendo aquele famoso voo da galinha correndo o risco de passar a pandemia, a gente voltar ao que era antes, voltar para um cenário onde a ciência não tem um papel tão protagonista ou tão importante estrategicamente dentro de diversos setores. E aí eu já quero deixar o convite para você fazer aqui o seu comentário dizendo o que você acha desse assunto e também convidar você para ler essas matérias que eu citei. Eu vou deixar todas aqui na descrição do podcast, eu acho que vale muito a pena. E para falar desses pontos, eu conversei com 3 pessoas que trouxeram informações diferentes e bastante complementares para o tema de hoje. O Rodrigo Rocha é superintendente de inovação na FINEP e ele trouxe algumas experiências positivas que eles estão vivendo lá em relação a mais agilidade no repasse de recursos para pesquisa. Ele falou também um pouquinho do cenário de contingenciamento que a gente vem vendo aí ao longo dos últimos anos e falou da produção de insumos para a saúde no Brasil. A gente também falou com a Ju Fedossi, que é fundadora do Instituto Sua Ciência. Essa organização foi criada para conseguir novos formatos de financiamento para bolsistas nas ICTs e a Ju contou para a gente um pouco sobre como que é o trabalho dela e como que ela está vendo o impacto dessa revalorização da ciência na atuação do Instituto. A gente também falou com o Paulo Almeida, ele é diretor executivo do Instituto Questão de Ciência. O Instituto surgiu para fomentar as políticas públicas baseadas em evidência e promover essa aproximação entre governo e pesquisadores. Ele trouxe uma visão muito legal de como a classe científica se organiza hoje e algumas reflexões que ele tem sobre novos formatos, novos modelos de atuação. Mais uma vez a gente precisou gravar as conversas separadas e com isso a gente aproveitou e trouxe mais algumas colocações do Januário Montoni.
aproveitando a entrevista que ele deu para a gente no programa 3. Para quem não ouviu, o programa 3 falou sobre colaboração entre governo e pesquisadores, e o Januário é um especialista em gestão pública de saúde que tem uma carreira muito participativa. Ele foi do governo de São Paulo na área de saúde, no governo federal ele participou da criação da Anvisa, participou da regulação de planos de saúde, enfim, ótimas colocações, e a gente aproveitou esse espaço aqui do programa 4 para trazer alguns trechos legais que ele contou pra gente na nossa conversa, mas que não couberam no programa 3. Vale a pena você entrar aqui na nossa playlist do canal da Ulinka, procurar pelo Ciência na Ponta e ouvir todos os programas se você estiver chegando por aqui hoje, se esse for o primeiro episódio que você está ouvindo da nossa temporada. É isso, vamos direto para o assunto então. A gente conversou com o Rodrigo Rocha, que é superintendente de inovação na FINEP, para entender melhor como que está esse apoio à ciência, especialmente agora no período da pandemia. Primeiramente, quero agradecer, Maristela, pelo teu convite, pela oportunidade de estar aqui falando com o público um pouquinho sobre a FINEP e sobre aquilo que a FINEP está fazendo nesse contexto de Covid. Bom, então, respondendo à tua pergunta, a FINEP ela é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e ela se constituiu como a principal agência de fomento à CTI do Brasil. A gente atua com diversos instrumentos, atuando basicamente em todos os estágios da cadeia de inovação, trabalhando com instrumentos reembolsáveis, que são instrumentos de crédito, instrumentos não reembolsáveis, e a gente participa desde a ciência básica até a introdução daquela inovação no mercado. Então, a gente financia desde o comecinho com as ICTs, aquela pesquisa básica, passando pelo primeiro passo na direção de uma aplicação empresarial lá com o Centelha, tendo aí o apoio às startups via FINEP Startup, financiando a cooperação através de instrumentos não reembolsáveis entre ICT e empresas, também com subvenção econômica para empresas e o crédito reembolsável para fazer o escalonamento dessas inovações. Então, acho que em termos de contexto de FINEP, é isso, e a FINEP ela tem participado, operacionalizando, nesse contexto aí da Covid-19, diversas ações do MCTI, contratando aí as encomendas da Rede Vírus, que foi uma rede de cientistas que o Ministério formou para discutir as ações. Então, essas ações são discutidas a nível ministerial e a FINEP está operacionalizando diversas ações de prevenção, diagnóstico e tratamento, além das ações ligadas às empresas. Então, são mais de 250 milhões que estão sendo disponibilizados em créditos não reembolsáveis para ICTs e para as empresas, e também mais de 600 milhões que estão disponíveis aí para as empresas também via instrumentos de crédito da FINEP. Bacana. E a gente conversou anteriormente, e você me passou um pouco sobre alguns casos de sucesso que vocês tiveram internamente de conseguir agilizar o tempo desses repasses chegarem até as pessoas. Eu queria saber como que vocês conseguiram inovar nesse processo. Você acha que essas adaptações que vocês fizeram para esse contexto de pandemia, ele pode ser implementado até mesmo para depois da crise, para acelerar os processos de inovação no país? Acho que sim. Acho que o novo normal vai impor, a todos nós uma nova dinâmica de trabalho, uma nova forma de pensar o trabalho, Então, tem coisas que são muito pontuais, mas que dão resultados muito práticos. Então, até por conta da necessidade de quarentena, que a situação nos impôs, a gente teve a implantação do teletrabalho na FINEP, Então, toda a FINEP está hoje trabalhando de casa, Algumas pessoas vão pontualmente à FINEP, mas estamos todo mundo em teletrabalho nesse momento. E isso, por si só, já trouxe para os colaboradores um aumento de produtividade percebida, A FINEP fez até uma pesquisa interna sobre esse assunto, na área de recursos humanos, e a opinião geral dos gestores é que houve um aumento de produtividade. Então, o nosso colaborador da FINEP passou a atuar de forma mais tempestiva com o teletrabalho, todas as ferramentas que foram disponibilizadas. A gente também implantou a assinatura digital para todos os instrumentos de crédito reembolsáveis e não reembolsáveis para a FINEP, e estamos digitalizando tudo, trazendo a FINEP literalmente para uma dinâmica integralmente digital, de forma que com coisas pequenas, mas que acaba colocando um dia no processo, talvez 2 dias,
que não tem mais nenhuma tramitação em papel. Né? Então é tudo via sistema, tudo via e-mail, tudo circula por WhatsApp, então toda a informação de forma muito ágil está circulando através da toda a digitalização, a transformação digital, acho que é o termo mais adequado, que a FINEP está passando. Então todo esse tempo de tramitação, de comunicação, que em algum momento era perdido, ele passou a ser ganho. Né? Então isso, a priori, esse é o novo normal. Só para ilustrar o que aconteceu, né, nesse período, a gente otimizou sobremaneira os tempos de resposta da FINEP, né, reduzimos, aí vou dar alguns exemplos aqui, prazos de aprovação de projetos, tá, para a Covid, né, que usualmente eles levam 45 dias, a gente conseguiu aprovar eles em 15 dias, as reuniões de diretoria passaram a ser marcadas de forma extraordinária para atender a questão da pandemia, né, quando tinha algum item de Covid, a gente antecipava as reuniões de diretoria, essas encomendas da Rede Vírus, que, via de regra, na FINEP, elas levavam de 90 dias, mais ou menos, para serem aprovadas. Nós tivemos encomendas aí contratadas em menos de 20 dias. Nós tivemos um edital inteiro, né, para equipamentos de proteção individual e coletiva, que ele foi executado todo ele em 60 dias. Né, que às vezes é o tempo que se assina um contrato com a administração pública, ele executou um edital inteiro e já está contratando as propostas. Tem vários cientistas, né, quando a gente conversa sobre essa questão, mas mesmo antes da crise, é muito comum, ao conversar com as pessoas mais ligadas à pesquisa, ouvir que o investimento público em ciência caiu nos últimos anos e que um dos legados dessa crise seria ajudar a promover mais parcerias entre a universidade e o setor privado, e o começo desse namoro, dessa movimentação. Como você está vendo tudo isso de dentro, eu queria que você desse a sua visão sobre esse cenário para a gente. Não, é muito boa a tua pergunta, porque a gente precisa entender o panorama como um todo para conseguir entender o momento que a gente está vivendo, o que a gente tem que atuar como brasileiros, né, em torno da pauta da ciência e tecnologia. O FNDCT, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o principal fundo de financiamento à ciência, tecnologia e inovação do país, ele tem sido sobremaneira contingenciado. Tá? Então, os recursos que compõem esse fundo, eles somam aí da ordem de 6 bilhões de reais, tá, nos últimos anos, e foram liberados esse ano, né, alguma coisa em torno de 800 milhões. Tá? Os números, para poder trazer eles em mais detalhe, mas está em torno disso. Tá? Então, um fundo de 6 bilhões de reais e que foi liberado para a gente fazer novos contratos e pagar aquilo que está contratado, cerca de 800 milhões. Então, o resto, né, dos outros 5,2 bilhões, eles foram contingenciados. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa estabelecer de forma muito clara. Né? O principal fundo tem sido contingenciado e não tem sido disponibilizado para que as universidades, para que as ICTs, os pesquisadores e as empresas possam fazer ciência, possam fazer inovação. A gente entende, acho que todo brasileiro entende que a gente está passando uma situação fiscal muito difícil e que se exigiria um esforço em todas as áreas. Mas o que está sendo feito, né, vem sendo feito ao longo dos anos, não é uma coisa desse governo ou do outro governo, né, não estou aqui para falar de política, mas a gente precisa entender que o que tem sido feito, né, o sacrifício que está sendo imposto sistematicamente à área de CTI, ultrapassou aquilo que pode se considerar razoável, e a gente está comprometendo o futuro. Né? A gente tem um nível de comprometimento do fundo que hoje compromete, inclusive, a permanência de pessoas qualificadas, de cérebros, né, qualificados, pesquisadores de primeira linha que estão indo para o exterior. A gente tem observado isso acontecer, e isso é reflexo de um contingenciamento muito forte que o FNDCT tem sofrido. Então, a gente vem observando que, não apenas pela linha de crédito, mas também pela restrição orçamentária, e também por uma questão de cultura também, né? As empresas, as ICTs, cada vez mais, elas se conectam, as empresas estão cada vez mais praticando sistemas de inovação aberta, né, plataformas de inovação aberta, e se conectando cada vez mais com o ecossistema de CTI. Então, a gente tem uma confluência de fatores, né? Então, a gente percebe um aumento da cooperação nas CTs, nas empresas. Eu não tenho dúvida que essa restrição orçamentária, ela acelera esse processo. Né? A ICT passa a ficar mais aberta, né? E a empresa, por ver a ICT mais aberta, tende a cooperar também um pouco mais. Mas eu acho que a gente ainda precisa evoluir bastante.
tanto em termos das ICTs, que elas precisam buscar entender um pouco mais também a dinâmica empresarial, os tempos da empresa, da necessidade do resultado de forma mais acelerada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que ter, por parte das empresas, um entendimento da dinâmica da ICT, da dinâmica da formação de pessoas, que é importantíssimo para o nosso país, e também as empresas precisam buscar inovações mais radicais, né, onde o conhecimento técnico científico está na fronteira, ele precisa ser expandido. Quando você tiver, da parte das ICTs, maior flexibilidade nas suas cláusulas, né, de propriedade intelectual, por exemplo, propriedade industrial, que vai ser objeto de um projeto, e as empresas tiverem também mais processos de inovação aberta, cooperando mais com ICTs, buscando mais parcerias, atacando mais as inovações radicais, a gente entende que essa relação ela vai ser potencializada. Ela está acontecendo, ela aumentou, mas acho que a gente tem um caminho grande a percorrer, ainda tem muito para evoluir. Foi muito legal ver a complementação dos pontos de vista desses entrevistados, apesar de a gente ter feito as gravações separadas. A Ju Fedossi fundou o Instituto Sua Ciência, exatamente estudando novas formas de financiar bolsas de pesquisa com a contribuição de empresas e pessoas físicas. A visão dela na criação do Instituto é muito legal e ela contou também coisas muito legais sobre como que a divulgação científica tem um papel essencial para atrair e para manter esses apoiadores. Olá para todos que estão ouvindo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem ouvir. O Instituto Sua Ciência é uma organização sem fins lucrativos, né? Esse nome é o nome formal que a gente dá para organizações não governamentais ou organizações do terceiro setor. Ele é legalmente constituído, ou seja, nós temos uma constituição de pessoa jurídica, né? Então, nós somos formalmente registrados como organização sem fins lucrativos. O Instituto Sua Ciência foi fundado em 2018, novembro de 2018, então nós ainda não temos 2 anos de existência, né? E ele foi idealizado a partir da minha motivação, quase que uma indignação, com a diminuição crescente, cada vez mais intensa, do número de bolsas de pesquisa no nosso país, né? Eu fui coordenadora de um programa de pós-graduação no estado de Química e eu percebia vários jovens super talentosos abandonando a carreira de pesquisa, abandonando a carreira de cientistas, porque não tinham bolsa, né? Porque não tinham o mínimo financiamento para se manterem na academia. Então, eu comecei a pensar em alternativas, estratégias para tentar dar uma pequena contribuição no sentido de diminuir esse problema, né? Então, eu comecei a estudar, comecei a pensar. Esses modelos de financiamentos alternativos de pessoas na ciência são muito comuns no exterior, né? No Brasil, na época, a gente tinha um exemplo do Serrapilheira, que era um exemplo recente, mas o Serrapilheira vinha com uma proposta muito ousada, né? Sendo constituído de um fundo milionário, né, para sua composição, e tinha o objetivo de financiar pesquisas inteiras, né, e eu já tinha essa impressão, na minha atuação na academia, que os laboratórios estavam relativamente bem equipados, né, as universidades, mesmo as menores no interior, já estavam com uma capacidade técnica de produção de ciência razoável, e que esse gargalo do financiamento das pessoas estava aumentando, né? E então o Instituto foi concebido com esse objetivo, de arrecadar recursos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, para que então a gente pudesse converter esses recursos em bolsas de pesquisa. E o planejamento do Instituto foi mais ou menos como um modelo de negócios. Então, eu fui validando a ideia com pessoas da área, com pessoas totalmente fora da área acadêmica, né? E a maioria das pessoas, quando eu conversava, eu explicava a minha ideia e no final eu fazia uma pergunta. E você, investiria em ciência? Você doaria para a ciência? E as pessoas geralmente me falavam assim, sim, claro, nossa, ainda mais se for para curar uma doença. Não, sim, claro, ainda mais se for para descobrir uma tecnologia super legal de fazer meu celular tirar uma foto mais bem resolvida, mais nítida.
E aí eu comecei a perceber que as pessoas, né, fora da academia, e talvez algumas dentro da academia também, tinham uma noção bem estreita do que a ciência é capaz de produzir, né? Uma observação muito marcante, que foi da minha irmã, e por isso eu cito geralmente, né, porque é um pouco mais relacionado, ela falou assim, não, claro, nossa, eu super doaria para um projeto que está investigando a cura do câncer, por exemplo, mas eu não vou doar para um cara que está lá tentando descobrir um planeta super pequeno em uma outra região do espaço. E aí eu percebi que mesmo as pessoas um pouco mais próximas do ambiente acadêmico, né, de cientistas, não têm uma noção ampla do que a ciência é capaz de fazer. E aí eu expliquei para ela, eu falei assim, olha, você está vendo esse celular que a gente está conversando aqui? A maior parte desse celular foi desenvolvida com tecnologias utilizadas para procurar esse planeta distante que você não está querendo investir em pesquisa. E eu comecei a perceber que a divulgação científica teria um papel fundamental nesse processo, não só de informar a sociedade, né, e até a própria academia, fora de algumas áreas do conhecimento, de que a ciência é muito ampla e que, às vezes, aquela ciência básica, que aquela pessoa que está pesquisando algo que você imediatamente não vê uma aplicação, ela vai ter uma aplicação que pode ser uma aplicação tecnológica importantíssima para a humanidade, mas também pode ser uma ferramenta de análise social, de análise econômica, de contribuição para que a gente possa evoluir como sociedade de uma forma mais coesa, mais igualitária. Então é isso, o Instituto Sociência é uma organização sem fins lucrativos que prevê a arrecadação de recursos para fomentar pessoas, né, para fomentar bolsas de pesquisa, e a ferramenta que a gente usa para convencer as pessoas de que isso é importante é a divulgação científica. Fantástico isso que você falou, Ju. Quero dar uma contribuição também, porque a gente estava falando um pouco sobre esse assunto num webinário que eu participei com a Ana essa semana. A gente estava falando sobre empreender com base tecnológica e sobre como que muitas vezes o pesquisador que quer empreender fica frustrado quando a pesquisa dele não consegue ser aplicada no lugar que ele queria ou da forma como ele queria. E aí, o que eu estava tentando falar para eles é diminuir essa carga do erro, que às vezes deixa a gente com uma culpa, porque o fato de você ter um laboratório cheio de soluções possíveis para problemas que ainda não existem, não é uma perda de tempo, é um investimento que a gente faz no futuro, né? Exatamente. E eu acho que isso que é o que falta de percepção das pessoas, isso está muito ligado também a como as pessoas percebem o processo criativo, né? Eu acho que a gente às vezes liga o nosso piloto automático achando que se a gente tem um problema, a gente tem que criar uma solução para aquele problema, e assim vai linearmente um para um. E, na verdade, não é assim que a vida acontece, né? A gente tem um somatório de aprendizados e aquilo ali, em algum momento, vai virar soluções criativas para algum problema que aparece no nosso caminho. Então, achei fantástico esse depoimento e parabéns mesmo pelo seu trabalho, Ju. Outro instituto que está tendo um trabalho grande de divulgação científica e de combate à desinformação é o Questão de Ciência. Porém, ele nasceu com um propósito totalmente diferente e o Paulo Almeida vai contar melhor para a gente o que eles fazem. O Instituto Questão de Ciência é uma associação que foi criada no final de 2018 por 4 amigos que se conheceram por conta de divulgação científica, mas todos trabalham em áreas correlatas à ciência. E o objetivo principal da criação do Instituto Questão de Ciência foi pautar a ideia de políticas públicas baseadas em evidência, que é um movimento que, no nosso caso, em boa parte do mundo, está bem pautado pelo movimento cético e muito preocupado com fazer com que decisões técnicas e decisões de governo sejam orientadas pelo que a ciência produz de conhecimento, né, sobre o que a gente pode ter de consenso científico, entendido consenso científico no sentido mais amplo, sabendo que ciência não é preto no branco, ciência é um processo de constante evolução, mas de consenso no sentido do que a maior parte dos especialistas no mundo que trabalham essa informação profissionalmente conseguem trazer de relevância para o debate público, né? Então essa foi a nossa principal pauta para a tentativa de criar na criação, na verdade, do Instituto Questão de Ciência. E num primeiro momento a gente ainda está, mas
inclusive por conta de pandemia, mas já estava preocupado com questões ligadas à saúde e ao SUS. Então, como que a saúde pública é feita, como é que é o processo de tomada de decisão, questionando se tudo está pautado em evidência científica ou não necessariamente, se tem coisa esquisita no SUS. Então, essa foi a ideia do Instituto Questão de Ciência, e, para além disso, porque tem assuntos correlatos que acabam entrando nessa questão da evidência, tentar participar de processos de advocacy junto a tomadores de decisão também, e, por um outro lado, trabalhar o letramento científico, porque sem uma base, sem reconhecer a importância da ciência e por que ela nos ajuda a tomar melhores decisões, é muito difícil fazer o trabalho principal que a gente se propõe a fazer também, né? Então tem essa missão principal, que foi o motivo pelo qual a gente se organizou, mas também tem essas linhas laterais de atividades que a gente quer fazer para ajudar a fazer a ciência se tornar um pilar central dentro do horizonte de coisas que existem para a tomada de decisão política dentro do país. Paulo, você trouxe que o Instituto surgiu com esse objetivo mais estratégico de trazer a ciência para o centro da pauta de discussão política e de desenvolvimento, de fato, do país. Muitas pessoas estão vendo que essa crise está evidenciando o quanto que é importante investir em ciência e está evidenciando quais são as consequências de a gente não fazer esse investimento da forma correta, não fomentar, não valorizar, e também está ajudando a combater o discurso anti-ciência que já vinha desde antes da crise. Eu queria saber se você está enxergando esse momento que a gente está passando como, de fato, um ponto de virada para a gente, de fato, inaugurar um novo capítulo da ciência no Brasil, ou você acha que ainda existem muitos fatores que vão puxar para trás quando esse senso de urgência da pandemia passar? Eu acho que fatores que vão puxar para trás sempre vão existir, e a tendência é que aumentem. Desinformação hoje é uma ferramenta, né, profissionalizada, então não é mais só amador. Então isso sempre vai acontecer. Mas o que eu enxergo essa situação para a ciência é uma oportunidade, na verdade. Então, em um momento onde está todo mundo se tocando da gravidade da situação e de quão crítico é, e com saudade de retornar a uma vida que a gente tinha há 6 meses, movimento antivacina claramente começa a ficar meio abalado, porque as pessoas já vão começar a parar e pensar mais pragmaticamente, mais objetivamente sobre o que pode ser feito e como é que a gente resolve a realidade. Não é mais uma questão de discurso, é uma questão muito pragmática de minha vida está sendo afetada e como é que eu faço para conseguir fazer com que ela retorne ao normal. Então eu enxergo como uma oportunidade, porque não necessariamente isso vai se resolver sozinho, mas é um momento de ouro para a gente ter algumas discussões que a gente não tinha de maneira mais organizada até há pouco tempo. Então, tem algumas questões que a gente levanta bastante, que não são muito levantadas, que a gente gosta de comentar sempre. Então, por exemplo, as nossas universidades, elas não são acostumadas a ter um canal de diálogo profissionalizado com o governo. Então, em outros lugares do mundo, por exemplo, as instituições de ensino superior têm um canal de comunicação muito mais aberto e muito mais profissionalizado com os entes representativos para usar a gravidade institucional, o peso que a instituição tem, para direcionar pautas de políticas públicas de maneira mais objetiva. As nossas universidades respondem e produzem muito material que pauta política pública, mas normalmente é reativo, não é propositivo. E quando é feito esse relacionamento direto, normalmente ele é feito por gestores não profissionais, ou agentes não profissionais. E aí o que eu digo é que na nossa estrutura, a gente tende a concentrar coisas na universidade que em outros lugares não acontece. Então o cara ele é um acadêmico, ele é o professor, ele é o gestor, ele cumpre várias funções e não necessariamente tem o treino para cumprir todas as funções, você alçando docentes a todos os cargos possíveis de alta administração dentro da universidade. Então uma conversa necessária de se ter, que vai fazer diferença para a ciência, é a gente profissionalizar a gestão da ciência. Isso é adamante, está em primeiro grau em necessidades para fazer com que o que a gente consiga fazer, onde a base do conhecimento está sendo gerado, consiga ser espalhado e que a gente consiga ter uma comunicação mais fluida entre essas pontas. Se você tem um agente
especializado dentro da universidade, um agente de HelpGov, por exemplo, ele é um cara que vai conseguir acompanhar a pauta na Câmara dos Deputados, por exemplo, do que está sendo dito sobre ciência. Hoje em dia a gente não tem esses mecanismos de controle para saber o que está sendo discutido lá. Para fazer um paralelo, por exemplo, os artistas são uma classe muito organizada nesse sentido. Então, tudo que está acontecendo de projeto de lei, de discussão sobre algo que vai impactar o meio artístico, tem representantes que estão ali sentindo o termômetro, presentes no dia a dia da política nacional, que se atentam e se movimentam rapidamente enquanto um corpo único para tentar se posicionar enquanto isso. Então, na ciência, primeiro, eu acho que falta esse movimento organizado. E segundo, também mais ou menos ligado com essa ideia de organização, a nossa conexão com indústria ela é muito pontual e insuficiente. Então, para falar um pouco agora do caso da pandemia, o Brasil teria se resolvido em relação a testes muito mais rapidamente se a gente tivesse uma indústria química de base mais eficiente para produzir insumos para os testes, que começaram a ficar em altíssima demanda no mundo. Então, não ter incentivo para isso e não ter interesse nisso, inclusive a gente tem um histórico de academia que forma mais acadêmicos, mas que tem pouco contato em formação de indústria, mais contato com o setor produtivo, faz com que a gente fique deficitário, e é uma discussão que começou a aparecer agora, meio tímida, meio devagarzinho, mas eu acho que muito por conta da crise também. Então eu enxergo isso como uma oportunidade para a gente ter essas conversas que são super complexas, mas que são fundamentais para que a ciência comece a se posicionar, para a gente que tem uma indústria de base mais forte, para que as nossas universidades consigam competir em padrão mundial com mais eficiência e consigam ter maior relação com o governo, e para que a gente se preocupe efetivamente com ensinar ciência para as pessoas. A gente já tem um currículo pesado, que já tem muito conteúdo para criança e para adolescente. É difícil a gente querer que tudo que a gente gosta entre, que a gente acha importante entre no currículo, mas pensamento crítico e método científico é a base de boa parte das disciplinas que a gente tem durante a vida. Então, se preocupar com isso e se preocupar em fazer com que cada vez mais a gente tenha mecanismos institucionais para garantir que isso seja a base, tanto de formação de pessoas, quanto para tomada de decisões em instâncias oficiais, idealmente tudo melhora. Se a gente toma decisão melhor para educar crianças com base em evidência, a gente vai ter uma sociedade melhor daqui a 20, 30 anos, inevitavelmente. É o que acontece. Então, eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento de ouro em que a ciência está sendo alçada a um patamar ao qual ela não normalmente para tentar, se não promover essas mudanças, porque são coisas de longo prazo, mas pelo menos criar uma semente forte dessas discussões para que isso consiga caminhar nos próximos anos, talvez nas próximas eleições, a gente comece a pensar, inclusive, em representantes que defendam essas coisas e garantir que setores da sociedade valorizem a importância desse tipo de discussão. A gente também trouxe essa mesma pauta para a entrevista da Ju, e ela apontou uma coisa muito importante. A ciência do Brasil não passou a ser de ponta por causa desse contexto. A formação de recursos humanos na área acadêmica é um investimento de longo prazo. Então, eu acho que são vários aspectos, né? Eu vejo muitas pessoas falando agora da ciência que é produzida no Brasil, principalmente nas questões de saúde, de fármacos, de pesquisas associadas ao vírus. Então, uma coisa que eu acho que é importante pontuar é que a ciência brasileira, ela sempre foi de ponta, né? Fazendo aqui uma chamada com o nome do podcast. A nossa comunidade científica, ela sempre foi muito competente, ela sempre foi muito pungente, apesar de fases de desafios, né, sejam esses financeiros ou de falta de apoio da sociedade. Então, isso acho que a gente precisa pontuar sempre. Então, não é que de repente a ciência brasileira virou essa ciência que é reconhecida no mundo. Não, a nossa ciência, em todas as áreas do conhecimento, né, algumas mais, outras menos, mas a nossa ciência em geral sempre foi muito bem reconhecida internacionalmente. Então, eu acho que a gente precisa pontuar isso. E sim, a gente precisa pontuar também que essas pessoas que estão atuando agora e que estão ganhando esses holofotes, né,
no Brasil e no mundo, mas a gente está aqui focando no nosso país, né? Então, assim, essas pessoas que estão sequenciando genomas, essas pessoas que estão buscando fármacos, essas pessoas no Brasil que estão buscando tratamentos, melhorando a tecnologia dos respiradores, né? Enfim, todas essas pessoas que estão ganhando esses holofotes relacionados à ciência brasileira com o Covid, são pessoas que foram formadas há 5, 10, 15 anos, né? Isso eu estou falando dos pesquisadores mais jovens, que tem todos esses orientadores, que têm aí uma carreira de 20, 30, 40 anos na ciência. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente falar, para a gente não esquecer, né? Cientista se forma. Então, ciência de ponta, ela é feita por pessoas que foram formadas com um longo período de desenvolvimento em educação formal, né? E isso tem relação com a pós-graduação brasileira, né? E com todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas é isso, assim, essas pessoas, elas foram formadas. Então, e aí puxando o gancho com o que eu falei da criação do Instituto, né? Se a gente para de investir na formação dessas pessoas, se a gente para ou diminui o investimento em ciência e tecnologia como um todo, a gente talvez não consiga reagir tão bem para uma próxima crise nos próximos 5, 10, 15 anos, né? Porque é um esforço contínuo. Então, eu acho que é isso, assim, não tem nação desenvolvida sem investimento em ciência e tecnologia, né? Não existe isso. Vários índices de desenvolvimento estão relacionados com a contribuição científica do país. Então, eu acho que a gente precisa pontuar essas coisas precisam ficar bem explícitas toda vez que a gente falar da pandemia, né, e da relação da ciência com a pandemia. Esses resultados que a gente está vendo, eles não são do dia para a noite, né, e assim, é claro que hoje em dia tem muitos pesquisadores, muitos cientistas trabalhando 24 horas por dia, isso não é uma lenda, né? Essas pessoas, elas estão produzindo muita ciência, tanto no Brasil quanto no mundo, mas elas só estão conseguindo fazer isso porque tem toda uma formação anterior. Então, se a gente quer manter a ciência brasileira nos holofotes, né, a gente precisa continuar formando pessoas, a gente precisa continuar investindo em ciência. Fazendo um link com o nosso episódio 3, que falou sobre como a colaboração pode potencializar o resultado da ciência, a gente trouxe um insight do especialista em gestão de saúde, Januário Montoni, sobre a capacidade de produzir inovação no Brasil. Eu espero que, como um dos legados da pandemia, a gente tenha efetivamente não uma discussão, porque discussão nós temos tido há 20 anos, mas uma efetiva implantação de uma política industrial do complexo de saúde. Porque, de repente, as pessoas no Brasil descobriram que quase tudo na área da saúde, por exemplo, é importado. Fármaco de medicamento é importado, os ventiladores são importados, os que não são importados, os seus corações, as suas peças-chave tecnológicas são importadas. De repente, nós descobrimos um nível de dependência imensa externo na área de saúde, e aí todo mundo se assustou. O setor não se assustou, todos nós sabemos disso e lutamos contra isso há muitos anos. Então, o que se espera agora, como um legado, é que se construa uma cadeia que permita que questões como essa sejam resolvidas basicamente. Nós todos do setor, temos muitas críticas ao sistema de saúde americano. Mas, por exemplo, lá, no primeiro mês de avanço da pandemia, as indústrias de automóvel transformaram algumas linhas de montagem para fabricação de ventiladores, né? E isso supriu a necessidade que eles tinham. Nós tivemos ações aqui assim também? Nós tivemos várias indústrias, por exemplo, que passaram a fabricar álcool gel, que era um ingrediente-chave, principalmente para quem não tem saneamento, você tem que sair distribuindo álcool gel para as pessoas terem minimamente condição de se higienizar. Nós tivemos toda até envolvimento da comunidade no fabrico de máscaras, por exemplo, mas essa questão industrial nos falta, e nos falta porque ela também não tem como ser resolvida em 2 ou 3 dias, por mais emergência que nós tenhamos. E claro que a gente levou também esse assunto para o bate-papo com o Rodrigo da FINEP.
e ele colocou algumas considerações bastante interessantes. A gente precisa, né, ter, sim, o conhecimento científico avançando, a gente precisa ter os primeiros passos da cadeia do desenvolvimento tecnológico acontecendo lá nas ICTs, mas a gente também precisa ter os incentivos corretos para que as empresas entrem em atividades de maior risco e possam escalonar essas atividades, né, escalonar aí o objeto dessas atividades, né, fazer aquilo que é uma invenção virar de fato uma inovação. O que a gente observa, tá, nessa crise é que a indústria de dispositivos médicos ela tem respondido positivamente, tá, e tem buscado aí atender, ampliar a oferta de novos produtos. Tá? A gente, aqui na FINEP, tem buscado, né, incentivar essa cadeia. A gente criou uma linha de crédito específica, tá, em virtude do Covid, né, para induzir escalonamento, né, dos itens necessários ao combate ao Covid, né, a gente está nesse momento contratando essas operações. Também criamos aí instrumentos de incentivo à demanda para que haja incentivo à demanda por inovações, né? Então um produto que seja inovador e que tenha seu cadastro registrado lá na Anvisa, né? Ele vai poder ser elegível à aquisição inovadora de produtos para a saúde. Então a gente está tentando financiar, tentando apoiar essa indústria no exercício daquilo que é necessário para a indústria de colocar esses produtos no mercado, fazer a produção, né, querer botar suas fábricas, suas plantas de pé, fazer a sua produção. Então, a gente a gente observa a indústria de dispositivos respondendo positivamente. Mas é lógico que a gente passou um período de importações, né, onde a questão do menor preço era a questão fundamental. E quando você privilegia só e somente o menor preço, você acaba tendo alguma espécie de desincentivo, né, na produção nacional, e isso aconteceu no decorrer dos anos, né, e acabou fazendo com que a nossa indústria de dispositivos não seja uma indústria tão pujante quanto a gente precisaria nesse momento. Então, mas eu acho que, além disso, tá, além do que eu já mencionei, dos instrumentos de crédito que a FINEP está fazendo, e dos incentivos que a gente tem tentado dar, e da própria resposta empresarial, a gente precisa melhorar algumas coisas do próprio sistema. Né? A indústria de dispositivos médicos, por exemplo, ela não é uma indústria formada por grandes empresas, né? Grandes no sentido de bilhões, né? De muitas centenas de milhões. São indústrias, em geral, menores, né? De médio, grande porte. Né? E para essas indústrias, a gente precisa melhorar, por exemplo, os instrumentos de garantia. Né? A gente precisa criar um fundo garantidor para projetos de inovação, onde o governo compartilhe parte do risco ali do instrumento de crédito, né? Porque quando eu falo em industrializar uma solução que já está lá no TRL7, lá na ICT, lá no TRL6, lá na ICT, né? Eu passo passo da prova de conceito, já estou lá na prova em ambiente industrial, né? Eu preciso de instrumentos de crédito com taxas de juros competitivas e instrumentos de garantia adequados para que as empresas possam fazer essa industrialização. Né? E hoje a gente não tem um fundo garantidor específico para projetos de inovação, acho que isso é uma coisa que falta no ecossistema. A gente tem também, a gente precisa aumentar a quantidade de recursos a longo prazo, com taxas competitivas, né? A taxa de juros está baixa agora, graças a Deus por isso, e a gente precisa manter essas taxas baixas e precisa ter também taxas de longo prazo competitivas. A gente precisa destravar, por exemplo, pautas importantíssimas como as debêntures incentivadas para a inovação, que são uma pauta importantíssima que o Ministério da Ciência e Tecnologia está trabalhando muito fortemente agora para tentar viabilizar isso. E, por último, né, não menos importante, a gente precisa viabilizar o poder de compra do Estado para que a gente tenha aumento da oferta local. A gente precisa viabilizar as compras públicas de inovação para que as empresas também possam ter um mínimo de previsibilidade da sua demanda e aí consiga atacar esses gargalos e poder estruturar suas unidades produtivas, né? São medidas estruturantes que a gente precisa resolver. E, por fim, a gente perguntou para todos esses entrevistados o que eles acham que vai ser o grande aprendizado do Brasil nessa crise. Vamos ouvir o que eles contaram para a gente. Eu acho que a maior lição, eu acho que todo mundo aprendendo, e a gente consegue ver isso até no Congresso Nacional, você consegue ver isso na dinâmica das pessoas que estão ligadas ao ecossistema de inovação. A gente está aprendendo
como nação que não tem o apoio adequado, perene, à ciência, à tecnologia e à inovação, tem um custo de oportunidade muito alto. Tecnologias que são, que eu tive a oportunidade de financiar, como analista da FINEP, e que, de fato, viraram questões industrializadas, viraram produtos inovadores 10, 12 anos depois, e geraram baita retorno para a nação. E acho que essa percepção está ficando cada vez mais clara, que a gente precisa entender o longo prazo de maturação da inovação, a gente precisa entender que esse orçamento ele não pode ser tão contingenciado como tem sido, e também ficou claro que a gente precisa de uma pauta de itens estratégicos. A gente precisa ter o grupo de itens, como eu falei, que o custo de oportunidade é tão alto que a gente tem que ter oferta nacional, independente de ser o menor preço. A gente espera que, ao final da crise, o novo normal, ele traga para a gente uma consciência muito maior do custo de oportunidade disso tudo, que a gente está vivendo hoje, que a gente espera que não se repita. Porque, em termos de virose respiratória, a grande discussão não é se acontecerá um novo problema como esse, se é quando vai acontecer. E já que a gente não sabe quando, a gente tem que começar a se preparar agora, e eu acho que isso começa com a conscientização. E acho que, para mim, na opinião, esse é o principal legado. As pessoas estão mais conscientes, o Congresso Nacional está mais consciente, o Executivo está mais consciente da necessidade de manter o apoio à ciência, tecnologia e inovação em prazos longos, em quantidade suficiente. Eu vou falar o que eu gostaria, se você me permitir. Eu gostaria que o legado dessa crise em relação à ciência e tecnologia fosse o entendimento que, sem um investimento massivo e contínuo em ciência e tecnologia, vai ser muito difícil que o Brasil se torne uma nação de fato soberana e que a gente consiga garantir saúde e uma sociedade mais socioeconomicamente igualitária para todos. Então, o que eu gostaria era que a gente tivesse como sociedade esse entendimento. Legal, Ju, foi muito, muito bom falar com você, eu adorei esses pontos de vista que você trouxe para o episódio, e queria desejar muito sucesso ao Instituto Sociência. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Maristela, pelo convite, obrigada pelas perguntas, e pelo espaço de fala também. Acredito que seja um pouco em linha com o que eu tinha comentado, que é que sem ciência não tem como uma nação avançar adequadamente. PIB depende de ciência, de qualquer natureza que ele seja, de qualquer tipo de atividade que seja principal dentro do país. Formação de pessoas depende de ciência. Absolutamente tudo vai depender do quanto que um país está orientado pela realidade de fatos para tomar decisões. A grande realidade é essa, Então fica a lição de que, se a gente olhar comparativamente como o Brasil reagiu frente a como outros países reagiram dentro dessa crise, fica claro que a gente teve mais tempo e reagiu pior do que muita gente que foi pego no furacão sem nem ter muito tempo de reação. Então fica a lição de que a gente precisa investir, do investimento que é feito, a gente também precisa investir com maior qualidade. Não adianta só injetar mais dinheiro nas coisas se o dinheiro estiver sendo gasto de maneira inadequada, como atualmente a gente em vários setores, e aí eu trago de volta as universidades porque é algo que eu tenho bastante vivência. Quando a gente continua gastando 96%, 97% do orçamento em folha e 3% em investimento, vai ser muito difícil a gente ter condição competitiva internacional e ajudar a ser o núcleo fundador desse movimento pró-ciência no Brasil, que necessariamente eu imagino que tenha que ser das nossas universidades, que são excelentes, a parte das minhas críticas. E fica, eu acho que a lição principal de que a parte interesses ideológicos e do lado que a gente gosta, do lado que a gente não gosta, com quem a gente tem mais afinidade, a gente precisa olhar objetivamente para a realidade e cobrar dos nossos gestores e cobrar de todo tipo de instância de tomada de decisão no país que tudo seja feito com base no que há de mais razoável em evidência disponível no momento, sob o risco de em algum momento você ter uma decisão que te agrada e uma que desagrada completamente, com pauta em decisões exclusivamente políticas que vão fazer com que o país ande em círculos e tenha muita dificuldade em criar uma condição mais favorável para todos no futuro,
Então, de grande lição, acho que foram, na verdade, não coisas necessariamente muito novas, mas o grande escancaramento do que acontece em situações extremas quando a gente não respeita a utilização de bom conhecimento, de boas evidências na tomada de decisão. Bacana, Paulo. Obrigada por você ter dedicado esse tempo para conversar com a gente. Parabéns pelo trabalho do Instituto Questão de Ciência. Espero que vocês consigam levar cada vez mais a missão de vocês, que ela consiga se realizar cada vez mais, especialmente quando a gente passar esse período turbulento e de urgência, que vocês possam, de fato, colocar cada vez mais essa pauta no centro da discussão do poder público. Obrigada. Obrigado a você. Eu acho que o grande legado que nós podemos ter agora é uma volta da discussão dos determinantes sociais da saúde, que são a construção da própria sociedade. Nós estamos falando de saneamento, nós estamos falando de habitação, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de trabalho. Então, é uma oportunidade de repensar o que nós estamos fazendo. Especificamente na área da saúde, você acha que tem como continuar a discutir que você tem um setor público que tem até por obrigação legal que atender 210 milhões de brasileiros e que sobrevive com R$ 1.500 per capita ano, quando você pega o orçamento somado da União, do Estado e do município. Enquanto você tem um setor privado que, para atender os seus 47 milhões de beneficiários, ele conta, em média, com R$ 4.500 per capita para atendimento. É óbvio que ele consegue construir um sistema melhor do ponto de vista de entrega, né? Então, nós precisamos... Eu sou absolutamente a favor da integração do setor público e privado. Até a minha trajetória pessoal e profissional é exatamente nessa área, né? Eu atuei como regulador do setor privado e como gestor na área do setor público. Então, eu tenho uma visão de integração desses setores. Quando eu falo isso, eu não falo para nenhum tipo de defesa contra o setor privado, ao contrário. Se você olhar, ao longo dessa conversa, eu falei bastante das UTIs, todo o complexo de aumento de UTIs que foi feito durante a pandemia foi feito pelo setor privado, contratado pelo setor público. Ou contratação propriamente dito, ou as parcerias nos modelos de organizações sociais, como foi feito aqui no caso de São Paulo, que nós ficamos falando dos chineses que construíram um hospital em 10 dias, mas nós levantamos, nós, o país, né? No caso aqui, a cidade de São Paulo instalou 1.200 leitos de campanha em menos de um mês, através de parceria com entidades privadas, entre elas o Einstein e a Unifesp, né? A SPDM da Unifesp. Então, eu acho que o legado que fica é a nossa necessidade de repensar essa organização de saúde, de repensar sem preconceitos quem é que faz melhor o quê, né? Quem é que planeja melhor, quem é que entrega melhor, quem é que financia o quê, né? Todo o nosso sistema precisa ser revisto. E eu acho que um legado que nós temos é um pouco isso. É utópico? Mas nós temos que ser utópico para continuar avançando, né? Se a gente puser o nosso objetivo muito pertinho da gente, né, não tem desafio. Eu acho que o desafio é a gente continuar olhando para frente. Quem construiu o SUS em 88, um processo social, né, que ele foi o desaguador de pelo menos 2 décadas de lutas da sociedade, de atores políticos os mais variados, para você chegar a essa construção do Sistema Único de Saúde. Se tivesse pensado pequeno, nós estaríamos até hoje naquela fase lá do antigo INAMPS, que só atendia quem tinha carteira de trabalho. Você já imaginou isso hoje? Já imaginou um sistema de saúde que só atendesse quem tem carteira de trabalho? A carnificina que nós estaríamos vivendo seria 20 vezes maior do que a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, o que eu espero é que a pandemia nos deixe como legado um novo olhar, que nós tenhamos um novo olhar sobre nós mesmos, né? Do quanto nós somos capazes, do quanto nós temos de potencial como país, como como cientistas, como povo, e do quanto nós temos que construir para, no mínimo, né, reduzir o grau de desigualdade que, né, não acelera essa situação ruim que nós estamos vivendo. E assim a gente termina nosso derradeiro e último programa da primeira temporada do Ciência na Ponta. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Tô aqui curiosa para saber se essa conversa te deixou mais otimista. Conta pra gente nos comentários.
O Brasil vai aproveitar essa oportunidade para rever assuntos importantes como a ciência? Sim ou não? E não esquece de dar uma olhadinha também nas pílulas compartilháveis que a gente posta no nosso Instagram, @wilinka. E com uma novidade nesse programa, a gente vai fazer 2 IGTVs exclusivos com as entrevistas na íntegra do Instituto Sua Ciência e do Instituto Questão de Ciência. Isso porque o trabalho deles é muito incrível e merece demais a audiência de vocês. E se vocês quiserem conhecer mais as ações da Wilinka de fomento e apoio à inovação de base científica, acesse o nosso site www.wilinka.org.br. Me despeço de vocês agradecendo mais uma vez a sua audiência e o seu compartilhamento. Agradecendo também nosso parceiro, o Instituto Sabin, e desejando que a gente veja dias melhores no nosso horizonte o mais breve possível, com muita colaboração, muita inovação e muita mão na massa para a gente poder voltar a estar pertinho de novo com toda segurança. Até a próxima!